Olha, mais um vídeo aqui sobre a nossa série de ortopedia comportamental, junto aqui com a doutora Isabela, que é psicóloga. Nós trabalhamos juntos, trabalhamos ainda, juntando ortopedia e psicologia. Hoje o tema desse vídeo é mediação de conflitos. Conflitos entre pacientes e equipe profissional, conflitos entre equipe. Eu acho que é um tema extremamente interessante. Vou deixar aqui a Isabela começando para dar o ponto de vista dela, que foi tão enriquecedor quando ela entrou lá na ortopedia e mudou tudo, tá? Essa mulher aqui é responsável por uma mudança radical naquele hospital. Eu acho que a gente pode começar falando, né, o conflito geralmente é visto como uma coisa negativa, né? A gente vivenciou muito isso dentro da unidade, né? Como que a gente causava um mal-estar com alguns questionamentos e habitualmente na literatura a gente vê o conflito, a mediação de conflito entre paciente e equipe de saúde, né? Esse conflito eu acho que ele é relativamente bem discutido. A gente não tem muita dúvida de como mediar um conflito com um paciente, né? Agora, o conflito entre equipe de saúde, né, entre membros de equipe de saúde, isso eu acho que a gente vivia muito, né, vivia diariamente, então as diferenças de conduta, de forma, né, então a gente até comentou da personalidade mesmo do profissional, né, se é uma pessoa mais impositiva, mais truculenta, se consegue escutar a opinião dos outros, né, como que ele vai se posicionar diante da equipe. E alinhar esse conflito, né? No sentido de que a gente pode discordar e discordando a gente vai achar o que é o melhor, como a gente, né, conversou no outro vídeo, o que era melhor para aquele paciente, né? Então, eu sempre vou lembrar de vários casos, né? Eu acho que é enriquecedor também, porque a gente fala da técnica, teoria, isso é fácil de achar em artigos, mas a vivência, que eu acho que faz a diferença da nossa experiência, né? Eu lembro do caso que a gente acompanhou, foi um dos últimos casos de amputação que a gente acompanhou, e é isso, né? O paciente chega para o Mário geralmente depois de já ter sofrido na mão de alguns colegas, né? E já está um pouco até assim, sem expectativa, né? É um paciente que já vem... Perspectiva, né? Ele vem muito abalado emocionalmente, né? Tá O no paciente limbo, e eu a falo, né? família. Tá no limbo. Ele não sabe o que vai acontecer com ele. Não sabe, muitas vezes não tem a referência de um colega assistente, né? Então isso já vem um paciente que ele tem tudo para caminhar para um desfecho ruim, né? Isso fala muito contrário a uma boa recuperação. E a gente teve um conflito grande entre equipes, né? Era um paciente que era nosso, né? Era da ortopedia, mas ele estava lotado na unidade de UTI pediátrica, né? Era uma criança que tinha uma questão, era uma infecção, né? Uma osteomielite. Uma osteomielite. E já tinha sido abordado cirurgicamente várias vezes e a família questionava muito a postura da equipe, né? A equipe assistente, que não era a ortopedia, né? Tinha uma dificuldade de comunicação com o paciente, mas isso era fácil de ser manejado entre eles. E eles pediram um parecer da equipe de ortopedia. E eu lembro que, não lembro se você lembra disso, foram 7 de vocês para responder, né? E, inclusive eu tenho essa evolução em casa, porque ela é, assim, fantástica. Foram 7 colegas ortopedistas para avaliar o paciente, né? E os 7 tiveram a mesma avaliação, né? Era um caso para indicação de amputação. E aí eles evoluíram pedindo o parecer da doutora Isabela Castelli para preparar o paciente e a família para uma amputação. Então, imagina a dificuldade que é chegar para uma mãe, né, chegar para uma criança, um adolescente, né, 11 anos, e falar, olha, você vai perder uma perna, né, você vai entrar em uma cirurgia, a gente vai saber que isso vai acontecer, essa é a proposta. E essa é a sua proposta de tratamento. Então, é um processo muito difícil. E eu lembro que a gente não tinha tempo hábil na época de troca de escalas, a gente não tinha como esperar o seu plantão, apesar de que você faria cirurgia,
E aí o seu próximo plantão já seria a cirurgia. Então, outro colega teve que ir comigo para fazer a comunicação, né? Uma comunicação médica, tem que ser feito pelo médico. E a gente chegou na unidade e aconteceu um conflito entre os colegas médicos. E a gente não conseguiu falar com a família, né? A equipe assistente não deixou o ortopedista que me acompanhou chegar no leito. Não deixou a gente, ele estava no leito de isolamento, não deixou a gente se paramentar para chegar e falar com a família nem com a criança. E foi um caso, assim, muito traumático, né, pra gente também, porque ninguém estava satisfeito com aquele desfecho, né, era um desfecho que a gente achava que poderia ter sido diferente se fosse manejado antes, né, então se todas essas variáveis, né, tão específicas daquele caso tivessem sido bem acompanhadas, né, ou melhor acompanhadas, e acabou que a gente não conseguiu fazer essa resolução de conflito, né, com a equipe. A equipe ficou extremamente, levou para o lado pessoal, assim, ficou extremamente chateada com a conduta, né, apesar de que a equipe de ortopedia se dispôs a explicar o motivo de por que decidir por uma amputação e que não era isso não era lesar o paciente, pelo contrário, era proporcionar a vida, porque ele tinha uma chance de ir a óbito caso, né, a infecção não ficasse controlada. E a gente não conseguiu fazer isso antes da cirurgia, então o paciente foi amputado de uma maneira considerada traumática, psicologicamente falando. Teve desfechos psicológicos muito ruins, então foi um paciente que entrou em mutismo seletivo, começou a recusar a alimentação, começou a recusar contato com a família, com os colegas, né? Então ele se fechou no mundo dele totalmente, né? Isso desenvolve uma série de patologias, né? De psicopatologias. E a nossa mediação de conflito foi justamente no pós-cirúrgico, né? De tentar explicar para aquela equipe assistente que caso acontecesse com outro paciente, ter acionado a equipe de referência teria mudado o desfecho, né? Então a mediação de conflito foi feita no pós-operatório, o que foi muito mais difícil, né? Então eu acho que quando a gente fala de mediar conflitos, a gente também tem que entender que a gente trabalha com ego, né? Sim. E tem muitos profissionais que não conseguem ou tem muita dificuldade de escutar outra opinião, né? Sim, e aquilo, por exemplo, o que eu tomo, Mário, como postura? A primeira coisa não é nada pessoal. Eu sempre tenho essa frase. E às vezes eu falo, olha, não é nada com você fulaninho. Mas você aqui, nesse momento, você é o doutor, você é o profissional tal, e eu estou falando com esse profissional, não é com você. Não fique com raiva, não sabe? Não leve para o lado pessoal. E a segunda coisa que é assim, ó, qual é o objetivo final? Uhum. Né? O que eu quero? Eu quero que, assim, bom, se era inevitável amputar essa criança, que pelo menos ela tivesse uma amputação numa condição psicológica, mental, emocional melhor. Sim. Esse é o objetivo. Para você chegar ao objetivo, você tem que entender o seguinte, eu tenho que ser o polo ativo da coisa. Eu não posso esperar a reação do outro. Eu tenho que entender e tenho que dominar aquela situação. Então você falou uma palavra ali que é importante, que é personalidade. Eu estudei muita coisa de personalidade porque você começa a reconhecer padrões e você sabe como aquela pessoa responde, né, bem ou mal, dependendo do que você falar ou que você executar. Então é meio que você tem que ser um ator, né? Então para aquela pessoa ali que está naquele momento, né, de uma função específica e vai atrapalhar, pode atrapalhar ou beneficiar aquele paciente que está ali atrás, né? Se o ego dele interferir, como é que eu chego nele de tal forma onde eu faça com que ele enxergue o que eu quero enxergar? Então eu entendo que a mediação de conflitos ela parte por uma situação ativa minha. Eu não posso esperar com que o outro, né, tenha uma postura que vá agradar. Eu tenho que buscar isso. E eu tenho que lidar com ego. Então eu já tenho que saber que aqui, eu vou encontrar o ego. Ele vai bater ali na frente. Como eu contorno? Né? Acho que a grande questão é não parar no problema, no conflito. Você tem que chegar na solução. Então, como eu contorno aquele conflito para chegar naquela solução? Aí que está a inteligência da coisa. E não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que passar por conceitos e práticas psicológicas.
Por isso que eu falo que eu acho que a psicologia é tão importante. Não tem como você contornar o ego de alguém, não tem como você contornar a personalidade de alguém, a personificação daquele problema naquela situação, se você não utilizar artimanhas, vamos dizer assim, psicológicas. Então, é totalmente necessário, é obrigatório se você tem aquele intuito. E você vê, você usou um caso aí que sabe... Nós não vamos dizer aqui por que chegou aquele momento da amputação, mas ele chegou, fato, não vamos chorar o leite derramado. Mas eu posso fazer isso aqui da pior forma possível, ou eu posso fazer da melhor forma possível. Isso cabe a gente. Eu tenho que ser ativo nessa escolha. Né? Então, assim, eu fiz uma escolha de ser médico, você fez uma escolha de ser psicóloga. Se a gente fez essa escolha, é para isso. Eu posso transformar a vida de alguém no inferno. Mas para que eu vou fazer isso? O que eu ganho fazendo isso? Agora, você pode transformar aquele momento extremamente doloroso, né, em algo mais suave, em algo que seja compreendido, porque quando a pessoa compreende aquilo, né, o sofrimento até diminui. Então cabe a gente fazer isso. Eu acho que a grande mediação de conflitos, né, de todas as partes, passa por isso. Você tem que entender esses pontos e usar as ferramentas corretas. E aí ninguém é melhor do que isso, do que um psicólogo, para demonstrar. Por isso que eu acho que a gente muito brinca assim, né, que o ortopedista é junto com o fisioterapeuta, mas tem que ter outro ladinho ali que é com a psicologia. Essa é uma dica que eu tô dando aqui. Eu acho que até, assim, quantas vezes a gente foi para uma situação sabendo que era um conflito, né, uma situação conflituosa, e a gente combinava previamente, olha, então até a escolha das palavras, né, o tom que você vai usar, qual é o interlocutor que você vai acionar, né, quem está mais preparado para resolver o conflito, porque tem pessoas que elas estão armadas para o conflito, você vai para resolver, então você tem que escolher quem que está aberto a solução. Então, quem a gente vai abordar, como a gente vai abordar, qual é o discurso, né? Então, me lembro também de casos de cuidados paliativos com religiões muito específicas, com práticas muito específicas. Se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não tem esse olhar atento, não adianta eu chegar para uma pessoa que tem uma crença religiosa específica, né, que proíbe certas condutas médicas ou proíbe certos tipos de tratamento, e eu vou falar de ciência, porque eu não vou falar o mesmo idioma, eu não vou atingir aquela pessoa. Então, quando a gente fala em conflito, em mediar um conflito, eu acho que até, né, olha, a gente vai entrar, né, a gente brinca dentro da psicologia, dentro do consultório, a minha religião é a do paciente. Uhum. Né? Então, na mediação de conflitos, eu vou falar o idioma do paciente. Então, se ele vai trazer que a questão é religiosa, a gente vai respeitar a questão religiosa, não convém discutir, concordar ou não, mas é esse o tom da conversa, né? É com esse assunto que a gente vai se aproximar, a gente vai abordar, né? Qual é o familiar que está mais preparado, ou qual é o membro da equipe que está mais preparado para ir. Muitas vezes não é o médico. Sim, né? Nós vimos isso com muita frequência. Exatamente. Então, muitas vezes não é o médico quem está mais preparado. É possível ser treinado? Né? Mas a gente tem uma equipe multidisciplinar, que deveria ser transdisciplinar, né? Mas pelo menos o multidisciplinar, e que a gente pode acionar outras pessoas que tenham acesso melhor àquele paciente, que a gente pode usar essa pessoa como, né, o comunicador da informação, né? A gente chegou a fazer isso várias vezes. Lá no hospital tem uma técnica em enfermagem, que a Fatinha, até um beijo para ela, que é muito querida, que ela tem um poder de se comunicar com os pacientes que eu nunca vi nada igual na vida. Nunca. Ela faz amizade, os pacientes, né, quando tem alta, vão para casa dela, ela faz comida. Eles têm uma relação tão intensa, eu nunca vi alguém conseguir isso com ninguém. Então, muitas das vezes, né, a gente chegava assim, poxa, quem que vai falar com aquela pessoa, né? Eu falava, a Fatinha. Fatinha, vem cá, olha só, tá acontecendo isso, isso e isso. Pro bem daquele paciente, a gente precisa que ele entenda essa situação. E a gente acha que você é a melhor pessoa para fazer isso. Ela pode deixar de tomar, não é? E a coisa acontecia. Você vê assim, muitas das vezes as pessoas não dão importância para algumas pessoas da equipe, né? Eles ficam ali relegadas no segundo plano. E essa pessoa é a que resolvia da melhor forma o problema daquele paciente.
Você tem que ver, enxergar e respeitar isso. Isso é admirável. E isso passa por aquilo também, você baixar, né, a questão do ego. Isso é uma bobeira. É muito interessante. Eu sempre gosto, né, de uma frase que para mim é fantástica, que se você puder reduzir, né, tudo, você vai acabar em 2 fatores, matemática e psicologia. Então, se você não entende de psicologia, e é o conselho que eu dou, você não vai conseguir se comunicar, você não vai conseguir fazer com que a sua mensagem chegue lá do outro lado. Muitas das vezes a gente viu isso, às vezes, vamos dizer assim, poxa, ninguém gosta de estar no hospital, ninguém quer, ninguém procura estar internado com uma doença, ninguém. Pô, essa pessoa está estressada, essa pessoa está fora ali da sua zona de conforto. Muitas das vezes ela olha para você, que é a única pessoa que ela, né, profissional que ela está ali, cara, ela sai vomitando palavras. Você vai brigar com ela? Qual é a lógica disso? Deixa ela vomitar, deixa ela desabafar. Quando ela respirar, você, com todo o respeito do mundo, olha nos olhos dela, explica a situação, se coloca à disposição. Como é que eu posso te ajudar? Qual é o limite da minha capacidade de poder te ajudar? Todos vão entender. Sim. Né? Então, assim, eu estou numa situação que é muito, dentro de um hospital, né, em se tratando de saúde, ela não é equilibrada, é uma assimetria. De um lado, você tem alguém que está num sofrimento extremo, que não entende daquele problema, né, que é a parte que está sofrendo, e tem uma outra que está querendo ou não, né? Mas assim, a gente parte do pressuposto que está querendo ajudar, mas ela também tem que saber como fazer isso. E muitas das vezes o conflito nasce de falta de comunicação, na verdade a grande maioria das vezes. Né? E é o que você falou, existem técnicas, existem ensinamentos para poder mediar isso, muito principalmente com o paciente, né? Aquilo que você falou, existem diversas técnicas, livros, mas não pode ser esquecido do conflito entre equipes. E esse tipo de conflito atrapalha os pacientes. Então, você lembra, né, um paciente que não tem nada a ver com essa história, ele não pediu para estar ali, ele não escolheu aquilo e ele está sofrendo por um problema de outras 2 pessoas, ou 3, ou equipes, Sim. que esqueceram do objetivo primordial daquilo tudo e estão brigando pelo ego. Então, eu acho que isso não pode ser esquecido, isso tem que ser falado, né, e levado em consideração. Isso acontece, infelizmente, e com uma frequência grande. E eu acho que uma das funções da gente estar falando isso aqui é para que as pessoas se atentem, né? E dá para falar aqui o dia inteiro de exemplos que a gente viu. Tá. E a grande questão é aprender com eles. Né? Tudo que é que eu falo, quando acontece algo de errado, aquilo na verdade é uma bênção. O erro é uma bênção. É uma única oportunidade que você tem de aprender alguma coisa. Ninguém aprende nada quando a coisa dá toda certo. Isso é verdade. Até porque pode ter dado certo por acaso. Agora, quando erra e você reconhece o erro, é a sua grande bênção, é a oportunidade que você tem de resolver aquilo. Então, né, você que está aí vendo, lembra dos conflitos que você teve. O que você poderia fazer para melhorar? E comece a agir. É só isso que eu consigo, assim, lembrar de dizer e de falar, mas eles existem e com uma frequência grande. Lembre-se, a técnica, né, na parte de ortopedia, ela vai acabar lá na matemática, o ângulo, como eu faço isso, como eu faço aquilo, mas também tem o lado da psicologia, a gente não pode esquecer. Então, olha, já encerramos aqui esse assunto, né? Não vamos, né? Entrei em conflito. Né? E é engraçado, eu vou falar uma coisa pra você. Existe um conflito bom. Muitas das vezes a gente, né, fala assim, eu acho uma coisa, ela acha outra, mas baseado no respeito e focando no que a gente queria, né, quando a gente entrou em conflito, que aquele paciente se beneficiasse. De repente eu olhava no meu ponto de vista, você no seu, podem estar ambos certos, nós vamos tentar convencer um ao outro, mas a gente sabe qual que é o objetivo. Esse é o conflito bom, ele tem que acontecer. E a gente também já passou muito por isso, a gente aprende. Porque às vezes a gente se convence de uma coisa e depois vê que está errado, e também não cabe aquela assim, viu, eu te falei? Isso também é respeito. Então, pessoal, para terminar isso aqui, que é bem interessante, né? Lembrem-se, o erro é uma bênção. E não se esqueçam, né? Uma oportunidade que você tem, se você ainda não fez também aqui do canal, é se inscrever, tá? E vamos ter outros vídeos da ortopedia comportamental aqui. Um abraço, obrigado Isabela mais uma vez, nossa dobradinha aqui.